2006 é um marco mesmo na minha vida, porque minha mãe em casa, né, ela sempre levava a minha mãe junto com a minha filha. Eu tenho uma filha, hoje em dia ela tem 17 anos. Na época a minha filha tinha o quê? 4 para 5 anos. E ela ia, toda vez que quando eu ia me montar para concorrer o Transmissor do Ano, minha mãe levava ela lá na Pautita, me maquiava, só dormia depois que eu saía no carro. Ia para casa, mas só dormia realmente quando chegava em casa. E no dia da final eu disse: mãe, hoje é tudo ou nada. Ou serei o artista da casa, ou nunca mais serei nada. E ela falou assim: boa sorte, se Deus estiver contigo, Ele vai estar contigo, você vai ser a grande... Você vai ser campeão. E eu fui com tudo. E era por torcida. Minha única torcida só era a Pautita e a Samanta, desde o começo, era a Pautita e a Samanta. E quando eu olhei para ela, a boate estava lotada, estava entupida, e falando o nome Pamela, e eu disse: meu Deus do céu, será que eu não vou ganhar isso? E antes de começar aí, a Beta, a afinada Beta, ela olhou para mim assim: ó, seja se Deus quiser, se a noite for sua, eles vão dizer. E eu entrei. A boate ficou em silêncio. A música começou, a boate toda em silêncio. E a música rolando, e todo mundo com os braços cruzados, olhando para mim, fitado os olhos. Eu, meu Deus, será que eu não estou bem? E eu fazendo a música era ao vivo. As músicas tinham as entradas de fala, depois de música e tal. Depois que quando, a segunda parte, quase final, quando veio o ápice da música, toda a boate, na metade da boate para trás, cantando e pulando também comigo. E o povo da frente olhava para trás, olhava e via que dali, e era a torcida da outra candidata, e entrou também no embalo. Então, todo mundo cantando, dançando aquela coisa toda, e me emocionei muito no final, quando foi para decidir o que era a torcida da adversária, gritou meu nome, Mônica. E dali eu me tornei mais um artista da casa, Transformista do Ano 2006, com muito orgulho. Samanta e Pautita do lado esquerdo do palco, chorando ali, desejando meu prêmio a elas, porque elas que colocaram na cabeça: você vai participar, a gente vai te ajudar. E na época era uma peruca armadíssima, ruiva, que era um Chanel, virou para o outro lado, ficou grande, fez aquela coisa toda. E a minha bochecha bem rosada, aquela coisa toda. E toda vida que eu ia, eu era abençoado pela minha mãe, pela minha filha, e voltava, chegava. E quando eu cheguei em casa com o troféu, acordando ela quase 4h30 da manhã, 5 horas, quando eu olhei para ela, nesse dia eu nem tirei roupa nem nada. Do jeito que eu estava com peruca, maquiado todo, cheguei em casa. Quando cheguei perto dela e mostrei este troféu, ela começou a chorar, e eu do lado também. Foi uma emoção incrível, assim, nunca mais sai na minha mente, nunca, jamais. Essa cena onde a minha mãe olha para mim assim: eu sabia que você ia ganhar. Eu sabia que em casa eu tinha um artista, mas não, eu queria muito ver. Ela nunca via pessoalmente, eu só via em vídeos, porque toda vez quando eu fazia, mandava gravar para poder ela assistir. E hoje, infelizmente, eu não tenho mais a minha mãe, mas eu sei que aonde ela estiver, ela está olhando para mim e ela sabe o quanto amor que eu tenho pela arte. E todos os trabalhos que eu faço, desde 2006 até agora, eu ofereço tanto a minha mãe quanto a Samanta e a Pautita. Foram as 3 pessoas responsáveis pelo engrandecimento, pelo crescimento da Mônica.
A Condessa, ela surgiu depois que a Lena Ox saiu da Divine, né? E a Condessa, ela se tornou a organizadora dos shows, né? Ela era o braço direito da Pérola. Quem não sabe, a Pérola era o nome de guerra do Celso, né? Então a Condessa era os dois olhos do Celso quando ele não estava lá, né? Ela dava as dicas, ela orientava o que a gente tinha que fazer, mas sempre comandada e orientada pelo próprio Celso, né? E a Condessa participava também dos shows das divas, mas ela, como a Lena, ela não era diva, né? A Lena se auto-intitulou Diva do Milênio, mas ela não era diva. Assim como a própria Condessa. Eram grandes artistas, mas não estava dentro oficialmente do elenco, né? Ela era uma artista convidada, né? Mas ela sim foi a cara da Divine durante os 7 últimos anos da casa, e a gente tem sim que tirar o chapéu para ela e ter todo o respeito com a Condessa Mihaela Blanche. O espetáculo Divas era grande, era grandioso, tinha um custo muito alto, tinha uma responsabilidade muito alta, era muito bem dirigido. Nós tínhamos todas as regalias que um artista podia ter, o cachê era um cachê diferenciado. Nós tínhamos eram 2 dias seguidos de ensaios, de duração de várias horas. Nós éramos muito bem tratadas, nós éramos deixadas em casa, dentro de um roteiro de bairros aí. Tinha um lanche e nós tínhamos uma função muito grande, assim, muito específica, né? Eu, Camille e Everato, nós éramos responsáveis pela parte coreográfica, a parte da movimentação das meninas. Então aí a gente já imprimia uma questão, a gente já trazia essa informação da dança bem presente, assim. A gente pegava os grupos, né, das meninas e cada uma ficava responsável por 2 ou 3 músicas aí em grupo. E aí a gente suava, a gente recebia gritos, a gente repetia várias vezes, porque o espetáculo era um espetáculo muito grandioso e merecia todo esse empenho, toda essa entrega. Bem, os primeiros divas, eu venho do 4º diva mais ou menos, porque os primeiros anos tiveram mais de uns, né, mais de um show durante um ano, mas também tiveram anos que não houve nenhum divas, né? O que eu participei, eu fiz 2 divas num ano, que foi o de aniversário e o da Festa do Arco-Íris, que era promovida na Semana da Parada. No dia da parada, inclusive, acontecia a parada gay na Orla Marítima, aqui de Fortaleza, e de lá todo mundo migrava para a boate para assistir os shows das divas. Isso foram alguns anos, foram feitos assim. Em 2005 foi o último, que era todo ano. O Celso deu uma parada, teve um hiato aí de uns 5 anos sem shows, que quando chegou 2010... houve a renovação das artistas. Na verdade, o diretor artístico era o Celso, né? Ele que organizava as músicas, dividia os papéis, né? E aí, depois de um tempo, as próprias divas começaram a auxiliá-lo nesse processo de direção artística, né? Que aí veio Everardo, veio o Júlio, veio a Camille, né? Depois quando eu saí, depois outras meninas ficaram nesse processo de auxílio na direção artística, né, dos shows. Geralmente eu ficava com as partes, com os teatros musicais, né, com a parte do teatro musical, que envolvia mais as meninas, né, as personagens femininas, porque éramos 3 coreógrafos, né? Eu, Davi Alenquer e Júlio César, né? Então e os espetáculos eram divididos em blocos, né? E aí cada um ficava responsável por uma parte do espetáculo geral. Quanto a ter liberdade para fazer algumas mudanças, isso mais coreograficamente ou cenicamente, né? Dependendo da música ou da apresentação lá, a gente tinha sim essa liberdade de fazer, de mudar alguma coisa, porque a gente tentava adaptar tudo para o palco, né, da Divine, que não era um palco grande, que nós chegamos a, sei lá, colocar 25, 27 pessoas em cima de um palco que mal cabe 5, 6 pessoas.
né? E a gente colocava muita gente em cima, então a gente tinha que dar um jeitinho, tinha que adaptar algumas coisas, tinha que dar um jeito para fazer acontecer. Eu lembro que eu formei um novo conceito de shows que eram os no-stop, assim. A gente não tinha... Porque os shows eram feitos... Cada número tinha começo, meio e fim. Sempre terminava com o posê do Elias e 2 segundos você naquela pose e blackout. E aí eu disse, não, no meu número, que era o bloco que eu ia coreografar, eu disse, eu não quero assim. E o Celso achou estranho, mas abraçou. E a gente fez da forma que eu queria, né? Que era um número entrando dentro do outro. E a partir daí começou a ficar mais corriqueiro esse tipo de trabalho. Já chegou momentos, quando o elenco era menor, do Celso sentar todas em roda e ele passar a letra e todas as meninas tinham que sentadas dublar a música para ele ver, né? Por isso que tem essa qualidade na dublagem, por conta dele ficar em cima, né, da dublagem. E uma coisa que ele fazia questão e que ele dizia para todas, antes no ensaio geral: atenção meninas, vocês já sabem, não é? Batom vermelho. Porque para ele a boca vermelha, o vermelho na boca é a cor que mais destaca e é a cor que mostra a perfeição. Até de longe você consegue visualizar a boca do artista e consegue ver o que ele está dublando. Consequentemente, saber que a música está toda aprendida, né? Falei, é certo? Aprendida? Aí, então assim, e aí depois disso, eram ensaios intensos, eram ensaios geralmente na madrugada, porque todo mundo trabalhava durante o dia, então na madrugada a galera ia ensaiar. Então os ensaios começavam por volta de 9 horas e iam até 2, 3 horas da manhã. Em tratando-se de shows na Divine, realmente foi desde o início. Eu acho que a minha performance como Liza Minnelli, como Mariah Carey também, foram 2 marcos significativos para o público. Sim, o público gostava bastante quando eu fazia essas 2 artistas. You have to understand the way I am, my hair. A tiger is a tiger, not a lamb, my hair. E por aí vai. Enquanto eu não fui consagrado, eu sempre via, acompanhava amigos que já eram divas e eles sempre me falavam como era legal a reunião de apresentação do espetáculo. Que era a reunião que chamava todas e passava o DVD, passava vídeo por vídeo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu fiquei muito na expectativa, sabe? Quando no dia 9 de janeiro, às 9 horas da manhã, a Condessa me liga, Nara, eu quero te convidar a participar do Divas esse ano, a reunião de apresentação vai ser no dia tal. Eu fiquei com uma expectativa imensa, sabe? Porque eu só sabia por relatos de amigos. E lá eu estava tão nervoso, foi tão nervoso. Mesmo o Celso, que era ele que estava, ele que mostrava todos os vídeos no telão e dizia cada música para cada artista. E mesmo o Celso deixando a gente à vontade, eu estava muito nervoso. Porque para mim aquilo dali era a realização, não era um sonho, mas era a concretização de um trabalho bem feito, sabe? E a gente demora tanto para construir um pedacinho de coisa e quando alguém valoriza você se sente grande. Então o que nós vivemos no Divas de ensaio, de preparação, é uma coisa que muitas artistas transformistas dessa cidade não vão viver. E eu agradeço muito ter vivido esse processo de ensaio duro, esse processo de desconstrução, de saída da zona de conforto. Porque me fortalece como artista.